por dispor desse tempo e poder ser um instrumento de Deus aí nos abençoando. Pastor, Deus o abençoe. Obrigado. Eu não para estar aqui porque quando eu era pequeno eu era surdo-mudo, mas Deus me concedeu a graça de poder falar e ouvir normalmente, e aí posso transmitir a palavra de Deus. E Ele me preparou para esse tempo com essa mensagem, certo? E não é à toa que Deus quer nosso bem, seja física, espiritual, emocional, mental. E a gente sempre se encontra para orar um pelos outros, pela saúde. Isso é muito bom e é válido, é nobre, é louvável de fazer isso. E só que eu também fico observando tanto que a gente ora e mesmo assim a pessoa não melhora ou até falece, portanto que temos orado por essa pessoa. Porque Deus não atende certas orações? Porque muitas enfermidades que temos são causadas por nós. E Deus não vai curar uma pessoa se a pessoa está sendo culpada pela doença e se tornar cúmplice em curar essa pessoa, a não ser que a pessoa se arrependa e quer melhorar. E porque temos que levar em consideração que a pessoa que causou a doença, claro, pode ser por duas razões. Por falta de conhecimento, ninguém está sabendo, não entendo isso. Porém, também acontece que muitas pessoas sabem que deviam ter colocado em prática os princípios de saúde e não fizeram por relaxamento e assim acaba ficar doente. E a transgressão das leis naturais é resultado de doença, obviamente. É causa e efeito, tá? E nós temos que levar em consideração essa questão. Por isso, irmãos, quando você olha para uma pessoa, você tem que pedir para o irmão para que seja colocar em prática os princípios de saúde para auxiliar na recuperação da saúde, tá certo? Isso é muito importante para que nós possamos entender isso. Bom, eu estou assim num tema que vai auxiliar a você recuperar de certa doença, que serve para outras doenças também, certo? E eu vou colocar aqui um tema que eu acho que vai ser interessante para muita gente aqui. Por quê? Pode ser você mesmo que tem esse problema, ou mesmo você tem alguém que tem mesmo esse problema sobre o qual eu vou falar, certo? Eu vou buscar então o tema em forma de PowerPoint para que nós possamos ter um momentinho, já vou achar. Aqui está. Ok, como é que eu vou chegar lá? Aqui. Nós vamos falar sobre esse tema hoje. Eu vou ser breve para poder manter o tempo disponível, certo? Agora são 10 para 6, eu tenho que terminar em tempo recorde sobre esse tema. Mas acompanhe, tá? Eu vou falar sobre um cientista que ganhou um prêmio Nobel por descobrir a causa primária do câncer, certo? Esse cientista, então, recebeu o prêmio Nobel por isso. E, segundo esse cientista, o câncer é a consequência de uma alimentação antifisiológica, um estilo de vida antifisiológico, quer dizer, uma alimentação não adequada e um estilo de vida não adequado para a sua saúde. Nós vamos ver qual seria a alimentação antifisiológica. Uma dieta baseada em alimentos acidificantes e sedentarismo cria em nosso organismo um ambiente de acidez.
E a acidez, por sua vez, expulsa oxigênio das células. Ele afirmou que a falta de oxigênio e a acidez são as duas caras de uma mesma moeda. Quando você tem um, você tem o outro. Quer dizer, que você tem excesso de acidez, automaticamente também falta oxigênio no seu organismo. Ou se tiver falta de oxigênio, você tem acidez. Então, nós estamos assim, num perigo de isso causar no nosso corpo dessa forma, por alimentação acidificante e uma vida sedentária. Ele afirmava o seguinte: se você privar uma célula sadia de 35% de seu oxigênio, durante 48 horas pode converter em câncer. Uau, tão rápido, em 2 dias nós podemos transformar em célula cancerígena uma célula sadia. Se você privar 35% de oxigênio durante 48 horas. Vamos, ainda segundo Warburg, esse mesmo cientista que eu mencionei antes, diz: todas as células normais têm como requisito absoluto o oxigênio, quer dizer, 100% quase. Porém, as células cancerosas podem viver sem oxigênio, uma regra sem exceção. Aqui não tem jeitinho brasileiro para poder escapar dessa regra. Nem o alemão, com a cabeça dura que ele tem, determinado, não consegue quebrar essa regra. Certo? Então, não tem como escapar se essa é uma regra sem exceção. Também os tecidos cancerosos são tecidos ácidos, enquanto que os saudáveis são tecidos alcalinos. Tá? Então, nós temos que entender isso. E agora, resumindo, células sadias vivem em um ambiente alcalino e oxigenado, o qual permite seu normal funcionamento. E as células cancerosas vivem em um ambiente extremamente ácido, carente de oxigênio. Então, você entendendo isso, daí você vai descobrir como resolver o problema. Tá? Seria assim: se você puder oxigenar bem o teu sangue com atividade física e vai fazendo exercícios respiratórios, não ficar sempre preso dentro de casa, sai para fora ao ar livre, tá? E se puder ir para um ar livre mais retirado, assim, onde você pode ficar sem máscara, seria melhor, tá? Mas se tiver muita gente, aí coloca máscara por respeito para os outros, tá certo? E também para a sua proteção também. Então, nós precisamos oxigenar bem as nossas células. E aí uma alimentação mais alcalina. Mas, doutor, o que é coisa alcalina? Alcalina é uma coisa contrária do ácido, do azedo. Tá? E então, já vou mostrar. Aí eu quero perguntar o seguinte: posso mostrar a lista que causam acidez no nosso corpo? Porque isso pode desfazer a tua cozinha. Posso mesmo? Dá um sinal que eu vou para frente. Se estão preparados ou não, eu vou, para que você possa entender a lista que causa acidez do corpo. E eu vou mostrar também logo em seguida a lista que alcaliniza o nosso corpo. Vamos lá? Alimentos que acidificam o organismo: açúcar refinado e todos os seus produtos altamente acidificantes. Tudo que contém açúcar acidifica o teu corpo. Porque não existe açúcar branco para você comer na natureza. Tudo é um produto processado. Qualquer produto processado acidifica. Leite de vaca, todos os seus derivados, como queijos, requeijão, iogurtes e tudo que tem a ver com produtos de leite, também acidifica. Meu leitinho, doutor. Calma, já vou te dar solução para isso. Carnes, todas elas, sejam carne vermelha, frango, peixe, também são acidificantes. Porque é uma matéria morta. E uma matéria morta acidifica, óbvio, é lógico, tá certo? Sal refinado, também é processado e acidifica. Prefere-se o sal marinho natural ou Himalaia, esses são naturais. Farinha refinada e todos os seus derivados como massas, bolos, biscoitos, etc.
tudo que é feito de farinha branca acidifica. Bebida alcoólica, ópio, isso é uma coisa que acidifica o corpo. Margarina, também. Refrigerante, se você tomar uma lata de refrigerante, seja qual marca, estou falando de todas as marcas, o corpo fica tão ácido, precisaria tomar 32 latas iguais de água para alcalinizar. São 6 litros de água. Quem já fez isso de tomar tanto assim, depois de ter tomado um refrigerante? Imagina se a pessoa tomou 1,5 litro, aí tem que tomar... Opa, vamos aguardar um pouquinho aí. Parece que o Dr. Volter caiu lá a internet dele, viu? Vamos só aguardar um pouquinho aí, que provavelmente ele já volta. Se ele perder a conexão, vamos ter que alguns de nós sair para ele entrar, senão não vai conseguir. Estou vendo que está com 1000 até agora, pastor, qualquer coisa eu vou para o YouTube. E às vezes oscila, ó, por exemplo, agora está 997, ó, live ó, acho que alguém saiu aí, ó, porque baixou bem rápido, viu? Vamos ver se ele volta aí. Acho que o povo aí já... Não precisa sair mais. Não precisa sair mais, viu, gente? Já temos 10 aí que saíram. Eu acho que agora se acabou a energia. Mas ele não voltou ainda, viu? Ó, saíram 10 pessoas, só que aí vai voltar rapidinho, porque geralmente tem bastante pessoas na fila aí, né? O pessoal vai tentando, já entrou mais 4. Por experiência própria, às vezes a gente esquece de colocar o carregador do notebook, e aí a gente está no meio da apresentação e a conexão derruba. Pois é. Liga. E pelo gesto que ele fez, assim, olhando para o lado do aparelho, eu acho que foi isso que aconteceu. Foi, eu também acredito, viu? Vamos tocando aqui e esperar ele retornar. Vamos ter só um minutinho aqui que ele... Esqueci o carregador, ele tem um tempinho aqui, só espera, ó. Já completou 1000 de novo, tá vendo? O povo aqui é um povo abençoado. Inclusive, deixa eu aproveitar aqui esse tempinho e dizer para você que ontem, assim, gente, eu fiquei assim tão vislumbrado assim com... Eu entrei, estávamos, inclusive, agradecendo o Gabriel, que está Nossa, está sendo uma benção aqui junto aqui. Estamos aí numa pegada. E ontem, quando era 11 horas da noite, mais ou menos, depois que acabou a vigília, bem depois, estávamos ali fazendo alguns ajustes, e eu entrei, abri a sala para a gente fazer um teste. Rapaz, já tinha 41 pessoas na sala, 11 da noite já. E provavelmente alguns devem estar aí, porque são aqueles aí que não quer bater na porta e ficar lá de fora, né? E já estavam lá 11 e pouco da noite já. Eu fiquei assim, maravilhado em saber, né? Como que Deus tem trabalhado aqui nesse grupo, né? Um grupo abençoado aí de Deus. Deixa eu ver aqui mais uma. Ele não voltou. Pastor Devaldo, enquanto o doutor volta aí, o senhor falou de uma vigília ontem, né? O que teve nessa vigília? O que aconteceu? Porque alguns que estão aqui não estavam lá. Fala rapidinho para a gente qual foi o objetivo da vigília, como é que foi? O objetivo dessa vigília foi interceder, né? Foi interceder por aquelas pessoas, né, que estão aí doentes, especialmente com a questão do Covid-19, né? E o clamor aí também intercedendo, especialmente aí, né, por alguns casais daqui da sala, né, de pastores que frequentam aqui conosco, né? Mas que estão também com Covid. E oramos ali bastante. Nós queremos a presença do pastor Wagner aqui o mais rápido possível e expressamos esse desejo para Deus, né? E foi muito bacana, foi muito maravilhoso, né, pastor? Foi assim um momento assim, 2 horas passou assim como se fosse pouco tempo. Então foi muito bacana mesmo. Então o objetivo era orar,
clamar aí pela saúde, né, do pastor Wagner, a Ana, né, pastor Fernando, a Rose, outros casais pastorais aqui também da sala, né, que estão sempre conosco, mas que sentimos aqui a ausência deles pelo fato de estar internado e tudo mais. Acredito que a maioria, todo mundo, porque nós colocamos na linha de transmissão aí, o pastor Wagner mesmo transmitiu, né? Ele está internado, né? E é óbvio, ele está falando normalmente, ele está conversando, não está no oxigênio, né? Mas nós estamos clamando a Deus. E esse foi um dos motivos da vigília ali ontem, foi das 20 às 22, não é isso, pastor Edmir? Isso mesmo. Foi maravilhoso. Eu tive o privilégio de participar também. Senti a presença de Deus, a presença do Espírito Santo ali entre nós. E vários pastores trazendo momentos de reflexão, momentos de oração intercessora, não só pelo pastor Wagner, a irmã Ana, mas por vários outros pastores, como foi mencionado aí, né? Foi uma experiência fantástica, né? Louvado seja Deus. Quero aproveitar a oportunidade, pastor Adevaldo, dizer que eu amo você, meu irmão. Eu amo você. Eu também te amo, pastor Edmir. Eu te amo e preciso de você para ser feliz, hein? Maravilha, maravilha. Vamos lá, parece que o doutor ainda não conseguiu entrar, né? Uma coisa aqui legal, acho que talvez a sala, o Espírito Santo vai conduzindo a coisa e a gente vai trabalhando aqui. Vamos fazer assim, olha, nós temos aí a irmã, né? Qual o nome dela, você me falou aí? Sônia. Sônia, né? Sônia Lima. É isso aí. Ela tem um testemunho bacana para falar, né? Eu acho que a gente pode inverter aqui por essa necessidade. O que você acha? Alguém informou agora que ele entrou. Não sei se... Deixa eu conferir. Entrou, está aqui. Tá. Deixa eu colocar ele como... Deixa eu habilitar aqui o microfone dele, né? Isso. A gente ia inverter aqui, aí dava tempo para ele entrar também, né? Mas Pronto. ele já está aí, já. Tranquilo. Doutor, estou de volta. Vamos lá. Eu acho que aí agora está energizado, né? Tá certo, porque deu um dilema aqui, talvez caiu a bateria do computador e não tinha colocado na energia em tempo. Poxa vida. Tá bom, vamos continuar então. Vamos lá. Sem delongas. Deixa eu ver. Vocês estão vendo aqui a tela onde eu parei? Não, você vai compartilhar de novo. Tem que compartilhar de novo. Estava na listagem aí, parou nos açúcares, no refrigerante. Estava falando dos 32 copos d'água para cada copa de refrigerante. Eu sei, estou lembrado disso. Vou buscar então a mensagem. Eu acho que está aqui. Aí, tá certo? Aparece a tela? Tá. Pronto, obrigado. Vamos lá. Onde já temos passado isso, agora essa lista aqui, pronto. Como eu estava falando, a lista dos alimentos que acidificam. Já lembra que açúcar, leite de vaca, seus derivados, carnes de todos esses tipos, sal refinado, farinha branca, massas, bolos que é feito com farinha branca, álcool, margarinas, refrigerante, como eu estava falando. Uma lata de refrigerante deixa o corpo tão ácido que vai precisar tomar 32 latas iguais de água para alcalinizar, certo? E a gente não toma água depois de um refrigerante, tá certo? Mas o corpo tem que tentar compensar o que estamos infligindo ao nosso corpo. Como? Como é que ele tenta compensar? Aí tem que tirar cálcio, magnésio, potássio dos ossos, dos dentes, da cartilagem, das unhas, do cabelo, para poder alcalinizar o sangue, tá certo? Porque o sangue sempre vai estar alcalino, o corpo vai fazer de tudo para manter o sangue alcalino, mas ao custo do resto do corpo, entende? E
Então, daí você vai ter problemas dos ossos, vai ter diversos tipos de doenças, seja osteomielite, osteoporose, ou pode ter também problemas com dentes cariados, perda de cabelo e unhas fracas, e problemas de cartilagem nas juntas, e assim vai, tá certo? Os cafeinados, o que está aqui, café, chá preto, chá verde, chimarrão, chá mate, achocolatados, guaraná, tudo tem cafeína, certo? E cafeína é acidificante no nosso corpo, não foi destinado para o nosso consumo. Porque além de ser acidificante nos cafeinados, ele é neurotóxico, desmineraliza o nosso corpo, quer dizer, você perde minerais e vitaminas pela urina, porque a cafeína ele solapa a filtração natural dos rins. Quer dizer, normalmente o rim, quando não tem cafeína para lidar, ele consegue reter os nutrientes e eliminar as toxinas pela urina. Porque esses nutrientes são importantes para o corpo, tá certo? As vitaminas, minerais, antioxidantes, coenzimas, etc. Mas a cafeína reverte isso. Faz com que os rins não funcionassem bem como deve ser naturalmente, faz com que as toxinas são retidas e eliminar as minerais e vitaminas pela urina. Estão vendo que não vale a pena tomar cafeinados? Então, você está causando uma agressão à tua saúde ao tomar cafeinados. Tá certo? Tabaco também é um veneno. Os industrializados processados, obviamente, todos são acidificantes. Agora, isso é uma lista via alimentação química, tá certo? Que nós podemos acidificar com esses alimentos dessa lista. Agora tem também uma outra pequena lista que pode acidificar o nosso corpo também. Seria o estresse contínuo, pensamentos negativos, ódio, rancor, ressentimento, dificuldade em perdoar, tá certo? Esses são via emocional pode causar acidez no nosso corpo também. Bom, isso não é um problema com a gente, né, irmãos? Vocês amam uns aos outros, perdoam todo mundo, não é isso que temos que ser? Se for assim, você é uma pessoa grata, você é uma pessoa alegre, feliz, cheia de paz do Senhor, aí isso alcança o nosso corpo, tá? E então nós temos realmente que converter a Deus, para que nós possamos, na sua presença, ser alcalino. Isso é importante saber. Nós temos que realmente converter a Deus. Agora vou mostrar a lista que alcaniza o nosso corpo. Tá? E porque eu mostrei um problema, eu tenho que mostrar a solução. Tá certo? Essa é a solução que eu vou mostrar agora. Presta atenção. Todas as verduras cruas são alcalinizantes. Todas. Algumas verduras têm um sabor ácido, né, no paladar. Porém, dentro do organismo, ele se alcaliniza. Por exemplo, sementes também são alcalinizantes, como semente de girassol, amêndoas, chia, nozes e castanhas, todos são alcalinizantes. Vocês percebem a diferença entre a primeira lista e a segunda? A primeira lista, tudo que foi processado pelo ser humano, tudo alterado pelo ser humano, tá certo? Tudo que o ser humano mexe na comida, altera, se torna acidificante. Mas se nós usamos os alimentos como vem da natureza, como Deus criou, é alcalinizante. Deus é perfeito nos seus detalhes. Não é à toa, quando ele terminou a sua criação no sexto dia, ele disse que ficou muito bom. Porque tudo era bem sintonizado para o nosso bem, certo? Os animais eram a favor do ser humano, todos os alimentos estão a favor do ser humano, a atmosfera, enfim, tudo está a favor do ser humano. E o Adão e Eva soube como aproveitar.
e nós não estamos sabendo mais nada disso, ou muito pouco. Tá certo? Nós temos que entender como Deus criou, é perfeito. Frutas, igualmente as verduras, por exemplo, um limão tem um pH aproximado de 2,2, certo? Isso daí podemos chamar de ácido mesmo. 2,2 é bem ácido. O alcalino seria a partir de 7,5 de pH. Abaixo de 7,5 começa a acidificar. E o 2,2 é bem ácido. Por exemplo, o suco gástrico, ele é ácido de pH de 1 a 3. Tá certo? Porém, dentro do organismo, ele tem um efeito altamente alcalinizante. Quem sabe, o mais poderoso de todos. Se é bom ter o costume de você tomar um copo de água com espremido de limão dentro, todas as manhãs, para você prover uma ferramenta para o corpo poder alcalinizar o seu ambiente, para você se proteger contra doenças. Um corpo alcalino, você é mais saudável, tá? Cereais integrais. O único cereal integral alcalinizante é o milho. Não é o único, não. Também tem o tal de painço. Se ouviu falar do painço, é uma comida de passarinho, na verdade. Mas podemos usar também na nossa alimentação o painço. E por isso, nenhum passarinho foi até o meu consultório para poder resolver o problema de câncer, porque nunca tem. Certo? Certo? E nós temos alimentos que realmente alcalinizam nosso corpo. E temos que utilizar. Desidratação crônica é um dos estressantes principal do corpo e a raiz da maior parte de todas as enfermidades degenerativas, afirma o Dr. Faydon. Certo? O exercício oxigena todo o organismo, o sedentarismo o desgasta. Por exemplo, meus rins aqui, eu quero ilustrar rapidinho para você entender a importância de tomar água. Os rins são máquinas de lavar do nosso sangue, que o corpo tem, porque precisa ser um sangue sempre bem limpo. E tendo sangue limpo, você tem saúde. O rim se encarrega de lavar bem o sangue, mas ele precisa, para lavar o sangue, como qualquer máquina de lavar, precisa de água para lavar roupa de sangue por dentro. Mas se você toma apenas, quer dizer, se você quer lavar roupa, você coloca o melhor detergente dentro da máquina e você vai colocar só um copo de água, vai lavar a tua roupa? Claro que não. Você tem que encher a máquina com água. Assim, mesma coisa, nossos rins precisam de muita água para lavar o sangue. Você só toma meio copo de água e o resto só um café e refrigerante, isso não presta para lavar o sangue. Certo? Você tem que tomar de acordo com o seu peso a quantidade de água. Se você tiver 70 quilos, tem que tomar 2 litros e 380 ml, para ser exato. Se for de 15 quilos, não vai ser 2 litros. Vai ser menos. Você tem que multiplicar 70 quilos, se você tiver 70 quilos, vezes 0,034, dá 2 litros e 380 ml, quase 2 litros e meio. Aí seria 5 garrafas de meio litro, tem que colocar sobre a mesa para que você tenha o controle que você está tomando certinho todos os dias. O corpo precisa disso para lavar bem o sangue. Tá? Se você tiver 90 quilos de peso, vai que tomar 3 litros, 0,6 mililitros, tá certo? São coisas assim, detalhes importantes, tá bom? E assim o rim não recebe a água e vai chamar o fígado. Ô fígado, eu não consigo lavar o sangue, não tem água aqui. E você consegue purificar o sangue sem uso de água? Eu sei, mas eu tenho que deixar o meu trabalho de lado para metabolizar a gordura. Pois é, mas é o jeito, porque não podemos estar sujo. No navio tem que estar limpo. Tá bom, eu vou assumir. Daí ele deixa o trabalho de lado, de metabolizar a gordura, para poder limpar o sangue. Certo? E os rins são desempregados, porque não recebem matéria-prima, que é a água, para poder trabalhar. Aí você começa a engordar, porque o fígado não pode processar a gordura, daí vai estocando.
em toda a parte do nosso corpo, né? Você ganha peso, em peso e em gordura. Aí você se conscientizou e começa a tomar água, aí, nossa, daí os rins já gritam de júbilo, que tem bastante água. Daí já liga para o filho, ó filho, pode deixar, me devolve o trabalho, eu estou fazendo já. Ah, graças a Deus, diz o fígado, agora eu posso colocar essa coisa gordurosa para fora, vamos metabolizar. Pronto, daí você começa a emagrecer, só por causa do princípio de tomar água, tá certo? Vamos continuar, senão o tempo corre. A água é importantíssima para a produção de oxigênio, tá? Porque tem o oxigênio que alcaliniza, que vem com a água, né? Água 2O tem oxigênio. O mel é altamente alcalinizante, sempre com moderação. Envelhecimento. Agora eu vou mostrar uma lista que a acidez pode causar. O envelhecimento, a falta de energia, o estresse e as dores de cabeça, enfermidades de coração, alergias, eczemas, urticária, asma, cálculos renais e arteriosclerose, entre outros, não são nada mais que a acumulação de ácidos que nós introduzimos. O Dr. Theodore afirma o seguinte, no seu livro, na realidade não importa o sem número de nomes de enfermidades, o que importa sim é que todas elas provêm da mesma causa básica, muito lixo ácido no corpo. Outro médico cientista disse o seguinte, não vou entrar em detalhes, somente me limito a enfatizar o óbvio. A quimioterapia acidifica o organismo, a tal extremo que esse recorre às reservas alcalinas do corpo, de forma imediata para neutralizar tanta acidez, sacrificando assim bases minerais, como já mencionei, cálcio, magnésio e potássio, depositados nos ossos, dentes, articulações, unhas e cabelos. Tá certo? É por esse motivo que se observa semelhante degradação das pessoas que recebem esse tratamento, ou quimioterapia, entre tantas outras coisas, se lhes cai a grande velocidade do cabelo. Para o organismo não significa ficar sem cabelo, mas um pH ácido significaria a morte, porque o cabelo tem muitos minerais alcalinizantes, daí o corpo aproveita na emergência retirar do cabelo e os cabelos se tornam fracos, não são mais resistentes e caem, tá? Para poder salvar, para oferecer a melhor qualidade de vida ao teu corpo até o último segundo da vida. O corpo faz de tudo para manter com vida. Por isso muitas pessoas conseguem resistir, outras não. É uma pena, né? Aqui é uma coisa muito interessante, gente. Você tem que prestar muita atenção, tá? Se você entender isso aqui, nós temos 400 genes que causam câncer no nosso corpo. E apenas 50 que combatem câncer. Uau, nós estamos em desvantagem 8 vezes. 8 vezes 50 dá 400, tá certo? E o que nós podemos fazer contra isso? Simplesmente, dorme cedo. Porque daí você vai ativar o gene P53. Se você dorme cedo e você não extrapola a tua qualidade de sono, você vai fortalecer o gene P53, que faz parte dos 50 que combate câncer. Ele sozinho, esse P53, ele pode combater sozinho a metade dos que causam o câncer, desses 400, sozinho. Daí os outros 49 desses 50, daí pode fazer o resto dos que causam câncer, outros 200. Veja só que a importância do sono, um descanso cedo. Se você tem mau hábito de dormir tarde, você pode ter câncer. Dorme cedo, entre 9 e 10 horas. Tem que estar na cama já começar a dormir. Claro, se você não tiver esse hábito, não vai ser fácil de dormir logo. Tá certo? Então, o P53 é que faz você se sentir cansado, com sono, se você respeitar isso e descansa, o que ele está pedindo, ele vai se fortalecer de tal maneira que consegue combater 200 desses 400 que causam câncer. Amém?
Deus é maravilhoso e principalmente quando você respeitar o dia de descanso. Mais ainda, um dia de descanso que Deus abençoou a multiplicar B53. Se você entender a fisiologia humana dessa forma, nossa, você vai começar a querer cuidar melhor, não é verdade? Inclusive, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, eles não fazem cirurgia aos sábados. Eles evitam ao máximo. Só em caso de urgência fariam. Mas se puder deixar para outro dia, ou para sexta, ou para domingo, eles não são adventistas nem judeus, certo? Que geralmente guardam sábado, tá certo? Eles são pessoas comuns por aí. Médicos que não são cristãos, mas eles não fazem no sábado, porque quando eles fazem uma cirurgia no sábado, cirurgia não tem bons resultados depois. Demora demais para se recuperar. Tá? E em outros dias é rapidinho se recuperar da cirurgia. Por causa desse gene P53, ele tem poder de regeneração. Certo? É incrível como isso funciona. Só que Deus é maravilhoso ao que é o ser humano. Vamos continuar. Que a alimentação seja teu único remédio. Eu vou mostrar aqui, ó. Boa nutrição previne 95% de todas as doenças. Esse é um Linus Pauling, é um médico cientista que descobriu todas as vitaminas, minerais. Ele que classificou com seus nomes como vitamina C, A e B, etc, etc. B12, B9. Ele que classificou tudo isso. Ele descobriu que uma boa nutrição pode prevenir 95% de todas as doenças. Aí você pode dizer, doutor, a minha avó e minha mãe têm diabetes, por isso tem diabetes. Sim, eu concordo com você. O que você herdou são os hábitos e costumes que causam essa mesma doença, mas não é genético, não. Diabetes é adquirida pelos hábitos que você adquiriu da sua avó, da sua mãe, tá certo? Isso tem que lembrar disso. Então, só 5% de todas as doenças pode ser de origem genética. O resto é tudo por causa dos hábitos e costume que nós tivemos na nossa vida, que tem causado isso. Vou mostrar uma lista de alimentos que vão te assustar, que jamais comeria de novo. Posso ir adiante? Bom, chicken nuggets. Os pesquisadores descobriram que há uma falta de carne de frango real. Foi de apenas de 40% a 50% de carne nos nuggets de frango. O resto foi uma combinação de quê? De gordura, pele, tendões, vasos sanguíneos, nervos e fragmentos de ossos. Tá? Então, próxima vez se você tiver coragem de comer, bom apetite. E aí tem outros ingredientes que as corporações adicionam à comida. Por exemplo, L-cisteína é um aminoácido qualquer que pode ser encontrado em pênis de galinha, de patos, chifres de vaca, também derivado de cabelo humano, reunidos em barbearias. Isso é adicionado ao pão e produtos de fast food do McDonald's, Dunkin' Donuts e Burger King. Vamos evitar esse tipo de alimentos dessa indústria. A benzoato de sódio tem nos refrigerantes, dá aquela sensação de formigar, aquele gás que a gente sente, né? E isso é reivindicado pelo Anvisa dos Estados Unidos como reconhecido como seguro, mas, no entanto, esse produto químico tem sido associado ao comportamento hiperativo em crianças. Então, se você tem uma criança hiperativa, tira refrigerantes, tira doces, tudo que tem aditivos químicos e conservantes antes, isso vai causar hiperativo da criança. Ele também apoia a produção de células cancerosas, o benzoato de sódio, tá? Que você tem nas bebidas carbonatadas, sucos de frutas, compostos, molhos de salada. Tem um fabricante de Danone, de iogurte, que ele usa camina para poder dar o corante vermelho nos produtos deles, que é feito de besouros esmagados.
certo? E isso é feito de insetos cochonilhas, que dá aquela coloração vermelha nos iogurtes, para iogurte de morango, de framboesa e etc. Vegetarianos iriam se surpreender ao descobrir que a gelatina é derivada de colágeno, que é feito a partir da proteína de peles de animais. O principal animal utilizado para a fabricação de gelatina é o porco, gente. Vocês não sabiam que a gelatina é feita com gelatina de porco? Pois é feito colágeno de porco. Vamos tirar isso da nossa mesa. E Deus não se agrada em fazer uso de porco. Se você quiser ver, leia Levíticos 11. Aí você vai falar, Deus fala detalhadamente o que podemos comer ou não. Monóxido de carbono é injetado em plástico depois que o ar é removido para que a carne possa reter sua coloração vermelha. E é considerado seguro para humanos, apesar de detetores de monóxido de carbono em casa são recomendados porque o gás inodoro é mortal. Eu lembro que quando morei nos Estados Unidos por 12 anos, e em todas as casas que nós temos mudado, tem detetores de monóxido de carbono em todas as casas. Tá? Porque o aquecimento nos Estados Unidos lá é muito frio, vai abaixo de zero, precisa de aquecedores, senão a gente não aguenta tanto frio. E é feito de monóxido de carbono e não tem cheiro, como aqui tem. Aqui é muito bom, porque tem gente que já percebe, já pode descobrir o vazamento e resolver o problema, sem causar explosão nenhuma. Tá certo? Muito bem, ali, lá tem esses detectores para poder salvar vidas. Não pode vazar sem perceber durante a noite. E muitas famílias amanheceram mortos, tá certo? E então é lei ter esses detetores. Isso estão colocando na carne para colorir a carne marrom que não tem boa aparência. Daí você tem que colocar esse gás para dar uma corzinha vermelha bem atrativa para o cliente comprar. A amônia é usada, vou pular isso. Vamos direto ao assunto final. Eu gostaria de mostrar esse aqui. Ó. É uma coisa, tudo certo nessa imagem? Certo? E vamos analisar o seguinte. Uma barra de chocolate comum contém, em média, 8 pedaços de baratas, segundo a Anvisa lá nos Estados Unidos, um órgão que faz o controle dos alimentos e dos remédios lá nos Estados Unidos. Tem 8 pedaços de baratas em cada barra de chocolate. Tá certo? Eu já ganhei fruta de cacau de presente. Eu estive lá em Guarulhos, tinha alguém que assistiu minha palestra e me deu de presente esse cacau. Eu nunca tinha visto em natura, só vi em fotos. Aí eu já queria experimentar como é que é isso por dentro. Olha, eu gostei. Aquela polpa branca é uma delícia, gente. Para quem não experimentou, experimenta, é maravilhoso. Mas dentro daquela polpa tem aquele caroço preto que está vendo na minha mão. Tá certo? E ainda está com pouca polpa em volta. Mas aí chupei tudo e daí ficou assim. Para poder fazer chocolate, é desse caroço. Eles separam a polpa dos caroços e colocam sobre a lona preta aos toneladas. O que eles fazem? Porque eles colocam sobre a lona? Tem que deixar secar por 3 dias à luz solar. Isso acontece tanto em Bahia, em Singapura, em Tailândia, onde produzem cacau. Tá certo? E daí eles têm que deixar secar por 3 dias. Esse é o pré-requisito para que possa enviar para essa indústria de chocolate. Então, mas eles não recolhem durante a noite. Daí entra rato, entra barata, morre lá dentro, desce os dejetos. E sabe como é que é? Os colonos que produzem o cacau, eles não são bem pagos. Eles fazem tudo sem muito capricho. Aí vai junto. Aí a indústria recebe, moe tudo junto. Tá certo? Então, isso daí é assustador que eles moem tudo junto.
E aí, mais calma, para FDA, o tal de Anvisa nos Estados Unidos, então, desde que não haja mais do que 60 pedaços de baratas em cada 100 gramas de chocolate, está tudo bem e a gente pode espaldar. Bom, aí que está o problema, né, gente? Muita gente se assusta em saber disso. Eu não estou exagerando. É fato, tá certo? E como isso não bastasse, queridos, tem algo mais eu tenho que contar. Quando eu estava na Alemanha para estudar medicina natural, eu sou do tipo que eu gosto de ler muito. Tá? Aí peguei uma vez uma revista tipo Veja, como Isto É, lá na Alemanha, e eu me deparei com um tema que eu não podia evitar. Eu já não comia chocolate, muito chocolate até então, até aquela revista, quando eu li. Mas depois eu deixei de vez mesmo desse então. Isso no ano 94, por aí, eu acho. Pois é. Aí voltamos para o Brasil, minha esposa e eu, e nós abrimos uma aldeia de crianças, né, em Minas Gerais, tal de Fazenda Ney Esperança, para quem já ouviu falar. Essa fazenda foi adquirida para poder abrir, então, a tal de aldeia de crianças, uma espécie de orfanato com casas lares, tá certo? Aí recebemos um engenheiro químico alimentar com doutorado, foi visitar para poder ver o projeto em andamento, porque queria conhecer de perto e porque estava disposto a dar doação de remédios, de doação em dinheiro para poder sustentar esse projeto. Aí ele foi nosso hóspede e aí conversando com ele, né, sobre diversos assuntos, e daí já perguntei, já que o doutor, não lembro mais o nome dele, mas sendo dessa área, os senhores devem saber muita coisa sobre esse assunto. Eu tinha lido essa reportagem naquela revista que o senhor conhece, da Alemanha, e se isso realmente procede o que eu tinha lido. Não, ele disse, esse é fato, eu observo todos os dias colocando sangue animal no chocolate na indústria. Eu acompanho isso acontecendo. Pois é fato mesmo que eles colocam sangue animal no chocolate da minha esposa. Por que eles fariam isso? É que daí explicou o seguinte: é um material barato ou até de graça que pode recolher dos abatedores onde abatem os animais. E esse sangue, quando está exposto ao ar, ele se torna marrom, com cor de chocolate mesmo. Então eles colocam junto para aumentar a produção com matéria barata ou de graça, e pode aumentar a produção de chocolate e com menos custo e com muito mais lucro. E ainda se livra do lixo, e isso a gente está consumindo. Então, gente, desaconselho você comer chocolate, viu, gente? Isso, né? E Deus proíbe consumir sangue. Está bem claro na Bíblia. É contra a vontade de Deus. Claro, eu não estou condenando ninguém aqui, porque ninguém está sabendo. A maioria das pessoas não sabe disso. E assim, muita gente fica doente, não sabe por quê. E assim, acaba se prejudicando a sua saúde. E tem um certo comportamento que não é bem condizente para ser um cristão, por causa do consumo desses do origem de sangue, tá certo? Então vamos nos privar disso, tá, gente? Eu vou mostrar uma solução, porque eu estou mostrando um grande problema para muita gente aqui. Eu entendo isso. E, além disso, o chocolate tem muito açúcar, muito leite e gordura para deixar um chocolate saboroso como está. Porque quando eu experimentei o caroço puro, é horrível, deixou minha boca amarrenta e amargo. Horrível. Como é que o chocolate fica tão delicioso? Tudo esses ingredientes adicionais que acidificam o corpo. Agora vou mostrar a solução. É isso aqui, ó. Alfarroba é uma coisa assim que dá para substituir o chocolate no seu sabor, nas suas consistências. Parece chocolate, tem sabor de chocolate, mas não é.
Alfarroba é uma espécie de vagem que tem uma polpa extraída e torrada, moída a ponto de ficar tão igual ao chocolate feito de cacau, que pode ser substituída perfeitamente. Tá? Pode comer em barras assim, que não tem lactose, nem glúten, nem açúcar. E essa é a vagem verde e a vagem seca. Esses são colhidos diretamente da árvore, não precisa... já pode colher seco da árvore, daí não tem barata, não tem rata ali. Tá? Assim, não tem nenhum problema com isso. Tá certo? O João Batista tem comido alfarroba no lugar de gafanhoto. Tá certo? Não era gafanhoto que deve ter comido, é alfarroba e mel. Então, isso pode ser encontrado em pó para substituir chocolate. Tá certo? Então, gente, se a alimentação for toda desregrada, os medicamentos não se terão efeito. E se a alimentação for balanceada, os medicamentos não se farão necessários. Óbvio, se você tiver uma alimentação saudável, não vai precisar de medicamentos. Certo? Então, fica aqui o desejo de Deus para que você tenha saúde, dizendo, Ele pode te chamar como amado ou como amada. Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Tá certo? E assim, se você está precisando de orientação médica, estou à disposição. Tá certo? Que entre em contato, daí eu vou dar meu acompanhamento para que você possa conseguir tratar devidamente para poder fortalecer a imunidade e organizar o corpo, desintoxicar o corpo. Quando o corpo está desintoxicado, ele se cura, tá certo? Eu tenho lá um protocolo de tratamento que pode auxiliar no seu tratamento que já está fazendo, tá bom? Que Deus vos abençoe e estou aqui à disposição a qualquer momento que precisarem. Agora eu quero ceder, então, aos jovens fazer seu programa hoje, ok? Então, que Deus abençoe vocês. Espero que isso tenha trazido bênçãos, essa mensagem de hoje. Que Deus te acompanhe e te restaure em nome de Jesus. Amém? Doutor Volter, que bênção, viu? É extraordinário a gente, cada vez que a gente escuta, né? A gente vai aprendendo mais e as dicas são dicas assim fundamentais. Eu tenho certeza que para essas milhares de pessoas aí, nós temos aí quase 8.000 aparelhos logados, né? Mais de 7.000 aparelhos logados, então nós temos fácil aí mais de 12.000, alguns julgam aí a talvez 15.000, dependendo da quantidade por aparelho, né? E é uma benção a gente perceber como Deus ele tem orientado a gente, né? Como Deus tem orientado a gente. Eu acredito que é aí que vem aquela frase de Cristo, né? Eu vim para que todos tenham vida e tenham abundância, né? Em abundância, porque Deus tem prazer. O senhor deixou aquele dia lá o número aí no chat, né? No chat, se puder deixar novamente, doutor Volter. É muito importante. Deixar, sim. Tá? É muito importante. Aí quem precisar, eu estou falando isso porque o senhor já fez isso na outra reunião, né? Eu vi que há essa disposição, essa disponibilidade. Deus continue abençoando grandemente. Eu quero nesse momento a gente terminar aí, fazer com oração. Deixa eu só aproveitar e habilitar já aqui o som de uma pessoa que vai estar habilitado, tá? E logo após aí a nossa oração, se o senhor quiser, o senhor pode encerrar também aí. Eu vou começar uma oração bem objetiva. Aí, doutor, aí você encerra esse momento, tá bom? Ok, vamos lá. Tá. Então, aí logo após o pastor Edmir vai entrar, tem um testemunho assim maravilhoso, não saia, viu? Você que vai trabalhar, é lógico, às vezes vai pegar o carro aí, se você quiser ouvir, vai ser muito bacana, vai somar bastante. Tá? Então, vamos fazer uma breve oração aqui. Senhor nosso Deus, Pai eterno, obrigado, Senhor, por essas orientações maravilhosas desta manhã, Senhor. O conhecimento, ele é libertador.
Por isso que a Bíblia já diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai, nós estamos aqui representados aqui em alguns países, não é nem estado, em alguns países. E nós queremos pedir a tua bênção, Pai. Que essa mensagem dessa manhã nos ajude, né, a viver uma prática que agrade o Senhor. Obrigado, Pai. A vida do Dr. Volta é uma bênção. A gente conhece o histórico dele, sabe do trabalho que ele faz nessa área, um trabalho poderoso. Que o Senhor continue abençoando, ó Senhor, e continue dando a ele vida, para que ele continue abençoando as pessoas por onde ele passa. Agora ele vai também nos apresentar diante do Senhor e vai pedir por nós também. Dr. Volter, por favor. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia que o Senhor concede com a mensagem de saúde, porque o Senhor nos quer bem, ter qualidade de vida, que o Senhor sempre sonhava para cada um de nós. E perdoa-nos nossas transgressões às leis naturais, para que nós possamos começar uma nova vida em Cristo, nesse ponto também. Para que o nosso corpo possa servir um sacrifício vivo, agradável e santo ao Senhor. Como um templo no qual você pode morar. Tu possas restaurar esse templo, no qual o Senhor quer habitar. E possa nos transformar por completo em uma nova criatura em Cristo. Que as coisas antigas possam ficar para trás e possamos começar tudo novo na tua graça, com os meios que o Senhor colocou na natureza para que possamos ser restaurados. Nós agradecemos que o Senhor tem todos os recursos do teu trono da graça, como também pela natureza, para restaurar qualquer pessoa de qualquer doença. Muito obrigado, Deus. Habilita o nosso corpo a se restaurar novamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Dr. Volter, eu te amo, viu? Preciso de você para ser feliz, viu? Acredito mais em Deus que você existe, amiga. Eu, igualmente, a vocês todos. Porque é uma alegria de transmitir mensagens de esperança através da mensagem de saúde. Né? E essa é a principal finalidade. A mensagem de saúde tem que ser de esperança, trazendo soluções. Amém? Amém, amém, doutor. Pastor Edmir, chega aí, já chama aí a minha querida irmã, né, Sônia Lima. Tá aí, irmã Sônia?